É isso aí, muito bom dia a você que está ligado aqui no Espaço Livre, manhã. Vamos bater um papo aí sobre muitas coisas que está acontecendo aí em nossa região e a nível Brasil, tá bom? Eu só estou fazendo alguns testes no som para ver como é que tá. Bom. Ótimo. O som, tá bom? É isso aí, bom dia, estamos aqui no Espaço Livre Manhã para trazer algumas notícias aí a nível nacional, a nível regional, para toda a comunidade. Primeira coisa, quero conversar com vocês sobre educação, né? Nós fizemos um vídeo falando sobre voucher escolar e nós gostaríamos de saber aqui qual é a sua opinião em relação ao assunto. Você já parou para pensar no Estado devolvendo impostos ao cidadão para o cidadão pagar escolas particulares para os filhos, já que o ensino fundamental, né, o ensino médio, o ensino de base fundamental não tem sido aí uma boa alternativa para o cidadão brasileiro. Olha só essa reportagem, eu separei aqui do Balanço Geral. Veja que a situação das escolas em São Paulo, hein? As fotos revelam em detalhe como estão algumas colunas do prédio. Há desnível no piso e rachaduras em vários pontos. No muro da escola é a mesma coisa. E um dos portões de acesso nem sempre pode ser utilizado. A reclamação é por causa de um morador de rua que dorme por aqui. Às vezes ele fica bêbado aí na porta da escola aí. E aí é chato pra gente crescer alguém na vida, né? A supervisora de ensino da regional, que atende o bairro, diz que equipes da Secretaria de Educação já deram início a uma vistoria para identificar os problemas da escola. O Núcleo de Finanças acredita que até quarta-feira o relatório já esteja aqui. A partir daí, é começar a fazer essas mudanças estruturais e que eles detectarem lá. Ela nega a falta de materiais, diz que estão disponíveis para atender às necessidades de professores. A escola recebe recursos, né, verbas federais e estaduais, justamente para manutenção e para desenvolvimento de projetos. São mais de 1.100 alunos matriculados na Escola Estadual Professor Joaquim Luiz de Brito. E eles esperam que a manutenção do prédio seja feita o mais rápido possível, antes que problemas mais graves possam surgir. A escola ela precisa de uma manutenção com urgência, para ontem, o que deveria ter sido feito antes. Está colocando a vida dos alunos em risco, tanto é que pelas imagens é notório que a estrutura da escola está cedendo pelos frisos que tem. Um absurdo, né, gente? É uma coisa burra também, né? Que se você faz a manutenção, você não precisa depois fazer uma reforma. Como essa escola aí não é mais manutenção que precisa. Precisa agora de uma ampla reforma, porque o negócio já passou do nível de exigir apenas uma manutenção simples na escola. Vai fazendo a manutenção periódica, vai ficando mais fácil de controlar. Bom, alunos e moradores denunciam a falta de condições de ensino em uma escola pública da freguesia do Ó. Vamos continuar falando sobre o problema na educação. Vamos até a zona norte da capital. Tá faltando porta. Tá faltando mesa, tá faltando piso, tá faltando lousa. A lousa tá quebrada, piso quebrado, tudo quebrado. Vê se dá para estudar num negócio desse. Vamos lá. Os caminhos do ensino público em São Paulo. É isso aí. Você já parou para pensar nessa situação? O Estado ele não consegue prestar um ensino de qualidade, um ensino realmente de qualidade para a população. Daí as pessoas ficam no prejuízo. As pessoas ficam no prejuízo porque se não existe uma educação eficiente, uma educação que realmente faça com que as crianças, adolescentes tenham um futuro melhor, como evitar coisas piores no futuro dessas crianças. Então, assim, o voucher escolar, ele é uma ideia excelente, é uma proposta de mudança excelente para o cidadão brasileiro, se você parar para pensar. Tem um deputado estadual no Rio Grande do Sul que levou esse assunto para a Assembleia Legislativa do Estado. E foi bacana porque ele pegou dados de quanto o Estado gasta com crianças e como a entidade particular e como escolas privadas, né? No caso, escolas particulares
cobram esse investimento. Sairia mais barato para o cidadão pagar escola particular do que pagar o ensino público. Ou seja, o voucher escolar ele é uma excelente ideia para realmente acabar com muitas coisas, com esse ensino deficiente, né, em nosso país. Olha só, eu separei aqui, deixa eu ver aqui se está aqui na agulha. Eu não sei se meus colegas deputados sabem, mas eu trouxe aqui dados da Secretaria de Educação sobre o orçamento do Estado do Rio Grande do Sul. São quase 9 milhões de reais destinados à educação, mais precisamente 8.843.135.935.935,90 para 973.020 alunos matriculados. A média gasta no ensino público por aluno é de R$ 757 por mês, senhor presidente. R$ 9.088 por ano. Fato. É o que está no nosso orçamento. É o que é investido em educação neste momento no estado do Rio Grande do Sul. Que, aliás, sim, deputado Zé Nunes, passa por severas dificuldades graças à administração do seu partido, PT, e do seu ex-governador Tarcísio Genro, que hoje está curtindo as praias no Rio de Janeiro e deixou o abacaxi nas mãos do governador José Ivo Sartori, que tem feito todo o possível para colocar a situação em dia. Agora, senhor presidente, se nós formos dissecar esses dados, eu tenho aqui o custo por aluno do ensino fundamental. R$ 681,41, senhor presidente. Deputado Adilson Toca, cada criança no ensino fundamental, no estado do Rio Grande do Sul, representa R$ 681,41. E no ensino médio, R$ 615,75. Dados da Secretaria da Educação no estado do Rio Grande do Sul. Muito bem. Vamos para o valor por aluno de uma matrícula no ensino privado. Em Porto Alegre, a média dos 10 colégios mais caros de Porto Alegre, mais caros por mês, R$ 1.249,40 no ensino fundamental, R$ 1.507,60 no ensino médio. Eu vou pedir um tempo de liderança. O mais barato dos 10 mais caros. Está concedido, deputado. O mais barato dos 10 mais caros. Obrigado, senhor presidente. R$ 929,00 no ensino fundamental, R$ 1.059,00 no ensino médio. Agora vamos para o interior do estado, senhor presidente. Lembremos-nos da média do Rio Grande do Sul, R$ 681,00 fundamental, R$ 615,00 no ensino médio. Ivoti, ensino fundamental no colégio privado, particular, R$ 700,00 por mês. Médio, R$ 760,00 por mês. Novo Hamburgo, fundamental, R$ 809,00 por mês, pouco mais do que R$ 130,00 a mais, aliás, pouco menos do que R$ 130,00 a mais do que a média do ensino fundamental no estado do Rio Grande do Sul público. Ensino médio em Novo Hamburgo, R$ 988,00 por mês. Agora vamos a Dois Irmãos, aqui na região metropolitana ainda de Porto Alegre, senhor presidente. Média por aluno do ensino fundamental em colégio privado, R$ 462,00. Posso relembrar quanto é a média do valor investido pelo Estado no ensino público fundamental? Posso? Vou lá. R$ 681,41. Bom, como vocês puderam perceber, a questão do voucher escolar, esse deputado, acho que é o Márcio o nome dele, ele levou essa proposta para a Assembleia Legislativa no Rio Grande do Sul e, na realidade, existe um impasse com relação a esse assunto. Existe o lance dos servidores, o que fazer com os servidores. Uma coisa é certa, com o voucher escolar não vai faltar emprego, porque a demanda aumentará. Na verdade, a não ser que o ensino público mude de característica, mude realmente de ambiente. Porque nós precisamos de um ensino público de qualidade, precisamos realmente
Os meus filhos, eles frequentam escola pública. E é complicado, às vezes, você analisar, você fazer perguntas concernente à situação, assuntos que eles deveriam estar aprendendo na escola e ainda não estão. Isso fica muito complicado. Você querer ensinar, você acaba tendo que passar 2 vezes. Ele vai para a escola e você também acaba ensinando em casa, porque na escola eles não estão passando conteúdo realmente eficiente, não estão passando um conteúdo eficiente para as crianças. E aí a gente tem um outro tipo de problema, que seria o problema realmente a longo prazo. Que a longo prazo, o que acontece? O que nós estamos pagando hoje de impostos para manter escolas públicas, nós iremos pagar amanhã com o ensino privado superior. Ou seja, nós iremos pagar educação 2 vezes. E se você colocar hoje numa escola privada, você também está pagando 2 vezes. Por quê? Porque você paga um ensino particular para o seu filho e você também paga impostos para manter uma escola pública. E no futuro, a longo prazo, você pode, o seu filho pode a universidade pública, porque ele teve um ensino de base de qualidade. Mas só que você pagou por isso. O que não dá mais para suportar é pagar essa situação no Brasil de pagar pelos serviços. Por serviços 2 vezes é muito complicado, está muito pesada essa situação para o cidadão brasileiro. Isso precisa acabar. Para você ter noção de como funciona a arrecadação do Fundeb, eu separei um vídeo aqui curto, acho que tem uns 3 minutos, para você poder entender como é que funciona a arrecadação do Fundeb. De onde vêm os recursos para a educação? Qual é a principal fonte de recursos? Como devem ser investidos os recursos? Bom, os recursos vêm de diferentes fontes, sendo a principal delas o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. E como funciona o Fundeb? O Fundeb é um fundo formado por recursos de impostos de estados e municípios. 20% do que é arrecadado através de transferências e diferentes impostos, como IPI, ICMS e TVA, entre outros, não entram no caixa da prefeitura ou do estado. Essa verba é depositada diretamente em um fundo contábil estadual. Cada uma das 27 unidades da federação tem um fundo próprio, que funciona praticamente como uma conta bancária. É para lá que vão os recursos que são então redistribuídos entre as contas do Fundeb das prefeituras e do governo do estado. O valor que cada município irá receber depende do número de alunos matriculados na educação básica pública. Esse número é determinado pelo censo escolar realizado no ano anterior. O total de matrículas de cada rede de ensino é então multiplicado por um fator de ponderação, para se chegar ao valor que deve ser enviado às contas de cada estado e município. Esse fator de ponderação representa quanto vale cada matrícula. Há 19 fatores de ponderação, sendo a matrícula no ensino fundamental urbano, nas séries iniciais, a base de cálculo. Por exemplo, uma matrícula em um curso integral ou em uma escola no campo precisa de mais recursos, então ela vale mais que uma matrícula em tempo parcial. Mas para tudo isso acontecer, precisamos de uma ferramenta muito importante, o censo escolar. Nós, gestores, temos que informar exatamente quantos alunos estão matriculados em nossas redes de ensino, em cada etapa e modalidade. A partir desses dados, uma comissão intergovernamental formada pelo ministro da Educação, 5 representantes do CONSED e 5 da Undime define um valor para cada tipo de matrícula.
Nos estados onde os recursos arrecadados não são suficientes para atingir um valor mínimo nacional, o governo federal faz uma complementação para este fundo contábil estadual. Agora, é importante saber que existem regras para o uso dos recursos do Fundeb. De toda a verba recebida, o gestor deve destinar no mínimo 60% para o pagamento de profissionais do magistério em efetivo exercício. Os outros 40% ficam para a manutenção e o desenvolvimento do ensino, determinadas pelo artigo 70 da LDB. Nesse artigo, a LDB especifica as ações nas quais os recursos podem ser gastos. Esse dinheiro deve ir para despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino. Então pode capacitar o pessoal do magistério e outros profissionais da educação, construir, ampliar, reformar e equipar uma escola, aplicar em material didático e investir em transporte escolar. Já o artigo 71 determina onde os recursos não podem ser usados. Ações de assistência social, odontológica, médica, farmacêutica e de alimentação não podem ser consideradas despesas custeadas com o recurso do Fundeb, por não serem ações educativas. Para realizar a tarefa de acompanhar e controlar a distribuição, transferência e aplicação dos recursos, o Fundeb conta com um conselho de acompanhamento e controle social. Esse conselho é formado por representantes do poder local, professores, diretores, pais, alunos e servidores. E o que faz esse conselho? O conselho é o olho do cidadão naquilo que o poder público faz com o dinheiro da educação. É ele quem vai examinar todos os aspectos relacionados ao Fundeb. Quanto dinheiro entrou no fundo, quanto e em que foi aplicado. A formação desse conselho é condição necessária para o repasse dos recursos. Ou seja, se o município não tiver conselho, não recebe a verba. O mais importante de tudo é entender que a Secretaria de Educação é a responsável por administrar os recursos que vêm do Fundeb. Isso está no artigo 69 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Todas as informações relativas ao Fundeb estão disponíveis na internet, inclusive as previsões da arrecadação. Os links para acessar todas essas informações estão no portal do Conviva, é só clicar e conferir. E para apoiar o gestor no uso dos recursos públicos, o Conviva disponibiliza ferramentas para o controle da receita e despesas. Com isso, o gestor e sua equipe podem acompanhar o fluxo dos recursos e planejar com mais eficiência. É como vocês, como a gente pôde analisar, como foi passado no vídeo, todo o sistema, né, todo o dinheiro, na realidade todo o dinheiro que vem do Fundeb para os municípios, ele precisa ser fiscalizado. Bom, eu sou defensor do voucher escolar, com certeza. Mas só que eu também sou defensor de uma fiscalização mais eficaz com relação à verba do Fundeb que chega para os municípios. Com certeza, com certeza. Olha só, nos municípios existem os agentes que são responsáveis por essa fiscalização. Existe o Conselho Municipal de Educação, existem os conselhos, na realidade, né, para poder verificar onde está sendo aplicado o dinheiro do Fundeb, e também a sociedade ela elege os vereadores para poder estar representando eles nas câmaras municipais e fazer esse papel de agente fiscalizador, de fiscal dessa verba do Fundeb e outras verbas que chegam para o município poder fazer o serviço, na realidade, para o serviço do município ser eficiente. Então, assim, a sociedade elege os fiscais, né, através do voto direto, através da democracia, aí são eleitos os vereadores, que eles deveriam fiscalizar essa verba que chega do Fundeb, e também os conselhos municipais de educação,
que são feitos para fiscalizar onde está sendo aplicada essa verba. Bom, o fato é, por que o serviço público da educação, por que a educação pública é tão ineficiente nas cidades espalhadas pelo país? Se dinheiro tem e não é aplicado na estrutura, como a gente viu na primeira reportagem, fica em segundo plano. Professores reclamando do salário, professores reclamam do salário, do pagamento, que é defasado, que não é digno. E quem sofre é a população. Quem sofre, mais uma vez, é a população. E sempre a população mais carente, que não deixa de pagar os seus impostos, que pagam os seus impostos em dia e acaba não tendo a contrapartida desses impostos nos serviços básicos, que é saúde, educação e segurança. Bom, quando a fiscalização ela não está funcionando, com certeza o serviço não vai ser eficiente. Quando não existe fiscais para poder colocar essas coisas no eixo, o serviço não vai ser eficiente, com certeza. Então, assim, a sociedade precisa aprender a seguir esses passos, a cobrar os seus vereadores, cobrar mais fiscalização dos vereadores, dos deputados, dos políticos que eles elegeram, e também participar das atividades civis na cidade, participar dos conselhos, né, participar do Conselho de Segurança, do Conselho de Educação, participar de eleições abertas, de eleições para o povo, para conselheiro tutelar, por que não? Não é verdade? Então, assim, isso é só um ponto que precisa ser analisado no Brasil. Sabe para quê? Porque hoje o Estado ele está construindo mais presídios do que escola. E os presídios, né, principalmente presídios voltados à menoridade, né, às crianças e aos adolescentes, eles são de primeiro mundo, estão melhores do que algumas escolas. Para encerrar, eu vou deixar esse vídeo de uma escola estadual daqui do litoral. Bom, mandar um abraço para todos que estão online, estão nos assistindo. A imagem que está ao fundo, né, ao fundo da tela é a praia de Mongaguá, a cidade de Mongaguá. Um abraço, um beijo aí para o pessoal de Mongaguá. E para encerrar, eu vou deixar esse vídeo de uma escola estadual no litoral de São Paulo e a diferença da escola para a Fundação Casa. Existe uma inversão de valores. Estão sendo construídos diversos presídios de primeiro mundo e as escolas estão sucateadas e as escolas estão zoadas. Está indo de mal a pior. Estado precário. Uma situação precária estão as escolas públicas no estado de São Paulo. Bom, gente, desde já quero te agradecer a audiência. Estaremos fazendo aí algumas lives, uma por semana, e soltando alguns vídeos para poder falar um pouco das situações dos serviços públicos em nossa cidade. Se você quiser apoiar o nosso canal, né, contribuindo com algo, entra lá no site Apoia-se, inscreve lá e veja como ajudar. Escreve lá denúncias e reportagens, você vai ver a foto do nosso canal, a minha foto lá. Se você quiser ajudar contribuindo para a gente poder fazer mais matérias, alcançar mais lugares, né, um pouco mais distantes, vai lá e ajude a gente e nos ajude a colocar para frente essa ideia, tá bom? Um abraço. Para encerrar, eu vou deixar esse vídeo e uma boa semana para todos. Valeu!